Minhas irmãs, meus irmãos, que essa noite seja para todos nós uma noite de reflexões e que a gente possa sair daqui levando algo mais em relação à doutrina espírita, já que se trata de uma doutrina tão profunda, tão vasta, tão meridiana. Eu começaria perguntando: para que espiritismo? Qual seria a necessidade? Qual seria a condição que faria com que houvesse sentido da existência do Espiritismo na Terra? Já não tínhamos Jesus? Faço a pergunta problematizando mesmo. Já não basta Jesus? Deveria. Mas o que é que houve? Jesus veio há mais de 2000 anos. Sua mensagem veio carregada de parábolas. Já nos bastaria Jesus. A gente faz esse tipo de pergunta para a gente poder entender qual é o sentido do Espiritismo na Terra. Porque nós acreditamos que nós ainda não temos alcance para poder perceber a grandiosidade daquele momento histórico no século XIX com Allan Kardec. Nós apequenamos o Espiritismo. Nós costumamos tratar o Espiritismo como mais uma coisa, mais uma religião, mais uma doutrina. E não é. Já dissemos que o Espiritismo é trino. Dizer que o Espiritismo é só religião realmente é apequená-lo. Hoje minha mãe me mostrou um texto muito interessante, que dizia assim: a religião separa, a espiritualidade une. Precisamos mais de espiritualidade do que de religião. Religião é rótulo. E o Espiritismo, na verdade, é uma doutrina que não se encerra em rótulos. Porque se ele se fundamenta nas leis da natureza, ele é de todo o sempre. O Espiritismo sempre existiu na conjunção de todas as leis que acontecem na natureza. A lei de causa e efeito, a lei de progresso, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de igualdade, toda aquela terceira parte do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec confabula com os espíritos a respeito dessas leis da natureza. Foi necessário que Allan Kardec criasse um neologismo para poder pelo menos posicionar do que é que nós estamos falando. Mas o mundo, acostumado a instituições, o mundo acostumado a institucionalizar, o mundo acostumado a formalizar, o mundo acostumado a caracterizar, a categorizar, ele quis colocar o Espiritismo também na prateleira. Ele quis igualar o Espiritismo a outras coisas. Eis o problema. E de certo modo, a nossa mentalidade, ainda extremamente religiosa, eu digo religiosa sem espiritualidade, eu digo religiosa formal, eu digo religiosa institucional, eu digo religiosa secular, milenar, do passado, das encarnações pregressas que tivemos e que vestimos roupagens de religiosos de outras épocas. Eu falo disso. Essa nossa mentalidade, inclusive brasileira, essa nossa cultura, inclusive brasileira, apequenou o Espiritismo. E quis trazê-lo, ele sendo tripé, ele sendo trino, quis fazê-lo uno. Quis fazê-lo apenas religião. Só que ele também é filosofia e ciência. Apagar essas outras duas luzes, filosofia e ciência, é assassinar o Espiritismo. É assassiná-lo na sua essência, na sua essencialidade. Ninguém se deu conta que o triângulo que Emmanuel desenhou está na horizontal do papel.
Ele não está na vertical. Ele é desenhado na horizontal do papel porque todos os aspectos são igualitários, interdependentes e dialéticos. Filosofia, ciência e religião. Precisamos mais de espiritualidade do que religião. Precisamos mais de espiritismo do que religião. Porque a própria palavra religião, ela é equivocada. Religião vem do latim religar. Se eu parto do pressuposto que estou desligado de Deus, eu já comecei errando. Eu já comecei com um erro filosófico muito profundo. O que é que está desligado de Deus? Nada está desligado de Deus. Mesmo o indivíduo mais acelerado, o espírito mais trevoso, ainda tem luz dentro dele. Nada está desligado de Deus. A palavra religião é um equívoco. Por isso Allan Kardec teve o cuidado de não chamar o espiritismo de religião nas obras fundamentais, que são aquelas que a maioria dos grupos espíritas procuram estudar. E ele sabia que essa palavra estava desgastada. Então, qual é a função do espiritismo? Se nos bastaria Jesus. E quando eu digo se nos bastaria Jesus, também é bom perguntar de que Jesus nós estamos falando. Qual foi o Jesus que você aprendeu? Qual foi o Jesus que a gente aprendeu? A gente aprendeu mesmo? Ou o que a gente aprendeu é moldado de acordo com os interesses humanos? É um Cristo crucificado. É um Cristo endeusado. É um Cristo igualado a Deus e, nesse sentido, distanciado de nós. Qual foi o Cristo que a gente aprendeu de verdade? Catolicizado? Um Cristo protestante? Qual foi o Cristo que a gente aprendeu? Eu acredito que, historicamente, o Cristo que nós aprendemos, ele veio com uma imagem deformada. A imagem que nos foi apresentada de Jesus antes do Espiritismo é uma imagem deformada. É uma imagem equivocada. É uma imagem dogmática. É uma imagem obscurantista. É uma imagem distanciada da verdadeira essência de Jesus. O erro foi tão fatal que aqueles que passaram a se dizer religiosos não andavam mais com as prostitutas, nem com os publicanos, nem com os pecadores. Não, porque eu não posso ficar impuro. Eu tenho que conviver só com os puros. Eu não tenho que me misturar com a sociedade. Eu não tenho que estar no meio da sociedade. Mesmo Jesus tendo dito, não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Jesus conversou com a mulher quando era proibido um homem conversar com a mulher sozinho. Jesus mandou as crianças virem até ele quando não deixava as crianças ter acesso a conhecimento espiritual nenhum. Jesus colocou um doutor da lei teólogo no bolso, sem ter nenhum estudo de teologia judaica, hebraica, sem ser iniciático da chamada Cabalá hebraica, a ciência secreta dos hebreus, mais tarde convertida na maçonaria judaica que até o Hitler descobriu na Alemanha. Esse Jesus do Espiritismo é diferente do Jesus que foi pregado para a gente. É muito importante a gente perceber. Não é o mesmo. Não é. Esse Jesus que nós conhecemos através do Espiritismo é imortal. Não está pregado no madeiro. Não está pregado na cruz. Já saiu da cruz faz tempo. Já saiu para nos socorrer. Porque nós somos as criaturas aturdidas, ainda desencaminhadas, ainda sem rumo neste mundo, através das sucessivas encarnações. Isso é tão forte que fez com que Humberto Roden
fizesse uma afirmativa muito contundente, que muita gente aqui talvez se incomode, mas eu vou repeti-la. Humberto Holden disse que se Jesus voltasse hoje para o mundo, ele diria: eu quero declarar que eu não sou cristão. Porque os cristãos mataram em nome de Deus. Porque os cristãos ainda criam barreiras em nome de Deus. Porque os cristãos ainda desferem a marginalização em nome de Deus. É forte ter que analisar isso, porque nós todos tivemos um berço nesse sentido. Mas é preciso coragem para encarar essa verdade dos fatos. O que foram as cruzadas? O que foi a Inquisição? Quem produziu? Quem matou os huguenotes na França que tiveram que fugir para o Brasil, no Rio de Janeiro? Os franceses calvinistas. Quem perseguiu os calvinistas da Inglaterra em nome de Deus? Por que a Irlanda do Norte até hoje é dividida entre católicos e protestantes e os bairros são divididos através de muros e eles se dizem cristãos? Por que ainda temos guerras religiosas hoje e um rancor acumulado por parte de islamitas que viram suas gerações anteriores serem massacradas, suas mulheres estupradas e as sinagogas queimadas e os seus corãos também? Perceberam a diferença entre religião e espiritualidade? A espiritualidade, ela busca a alma e não o corpo. O espiritismo não se dirige ao corpo de ninguém. Se dirige à alma que somos. E endereça a alma que somos a mensagem imortal. Uma mensagem que é imutável, porque é baseada nas leis da natureza. A lei da natureza é lei de Deus, é imutável. Ela não muda com o tempo. Ela não precisa refazer a verdade. Porque um dia pregaram para nós que a Terra era o centro do universo. E era a lei de Deus. Depois que tiveram que se refazer desse equívoco, desse erro. Porque a Terra não era o centro do universo. Perceberam? Quando a religião não dialoga com a ciência, ela se atrasa, ela vira museu, ela vira passado, ela para no tempo. Allan Kardec teve a preocupação de vincular a religiosidade ou espiritualidade espírita à ciência, para caminhar para e passo com a ciência, com as descobertas da ciência, porque ele sabia muito bem o que tinha acontecido com as religiões do passado. Por isso, se quiserem dizer que o espiritismo é uma religião, digam, é uma religião, mas não no sentido comum. É uma religião, mas não no sentido usual. É uma religião, mas não no sentido vulgar. É uma religião, mas não como as outras religiões. É uma religião no sentido lato sensu, da adoração a Deus em espírito e verdade. Por que teve que vir o espiritismo então? Porque falharam com Jesus. E quando eu digo falharam com Jesus, estou falando de nós, nossas encarnações pregressas, nosso passado. Já fomos aqueles mesmos teólogos do passado. Já fomos aqueles mesmos clérigos do passado. Fomos nós. Fomos nós que colocamos médiuns nas fogueiras. Fomos nós. Fomos nós que colocamos Jan Hus na fogueira. Jerônimo Savonarola e outros indivíduos que começaram a perceber o descaminho, a bifurcação. O objetivo fundamental do espiritismo é o adiantamento moral. É o adiantamento moral do homem. É a educação da alma. É o despertar dessa alma para essas leis divinas, essas leis da natureza. Mas como cumprir esse papel e essa missão? Se as casas espíritas continuarem se comportando apenas como religiosas. Se elas continuarem apenas reproduzindo os mesmos cultos do passado. Se elas continuarem ritualizando suas sessões e suas reuniões. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E ninguém quebra o paradigma. Tem que ser todo tempo daquele jeito. Se canta 3 músicas, canta 3 músicas. Se canta 2 músicas, canta 2 músicas. Se canta uma música, canta uma música. Não pode mudar isso. Como se
a gente não pudesse atingir um grau de interiorização se não fizesse essas coisas. O espiritismo é tão avançado que a gente não consegue entender isso. Aí a gente precisa criar artifícios para poder ele se tornar mais próximo de nós. Ele é tão etéreo, tão imaterial, é tão espiritual, que nós precisamos criar artifícios dos nossos vícios e atavismos do passado para podermos nos apropriar disso. E às vezes a gente nem sente, a gente nem percebe que está tentando materializar o que é imaterializável. O Espiritismo revela um mundo imaterial, o mundo dos espíritos, o mundo etéreo, um mundo que segue Jesus. Seguir Jesus é não ter ritual. Jesus não tinha. Jesus era arritualístico. Dia de sábado não podia curar, ele foi lá e curou. Quebrou com a lei. Dia de sábado não era para fazer nada. Ele foi lá e curou o homem da mão ressequida, que nem saber. E quando alguém reclamou, ele disse: e se caísse um jumento de vocês num buraco, dia de sábado, qual de vocês não ia salvar o jumento? Pois deveis saber que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ele quebrou com o ritual. Era motivo de ritual lavar as mãos antes das refeições. Não era questão de higiene só. Era ritual. Foram perguntar para ele por que os discípulos não lavavam as mãos. Ele disse: não é o que entra pela boca que mancha o homem, é o que sai da boca que mancha o homem. Ele quebrou todos os paradigmas. Eu tenho a pena realmente se Jesus viesse a voltar a conviver conosco, os religiosos da contemporaneidade. Ia ter problema. Ou talvez a gente ia crucificar ele de novo. Porque ele não ia aceitar determinados regramentos, determinados ditames, determinados dogmas, determinadas situações que nós criamos de acordo com o nosso achismo. Segundo o que é o Espiritismo, o objetivo do Espiritismo é o adiantamento moral da humanidade. Muito bem. Como é que a gente adianta moralmente a humanidade se nos nossos centros espíritas ainda temos sermões? O tom do sermão. O Espiritismo é tão distante da religião convencional que a palestra é mais esclarecedora do que uma palestra que nos induz a determinado comportamento. E uma palestra esclarecedora é uma palestra que expõe as situações reais desse mundo espiritual e deixa que você faça a sua mudança, a sua transformação. Não tem ninguém patrulhando sua transformação, não tem que ter. Não tem ninguém vigiando você. Não tem ninguém calculando, mensurando, anotando numa caderneta se você fez ou não fez, agiu ou não agiu. Não. O Espiritismo não tem esse tipo de plateia. No Espiritismo, cada um cuida de si. Cada um tem que cuidar da sua própria reeducação interior. Mas como fazer isso se a gente continua achando, viciado no passe, achando que o passe é a salvaguarda da gente? O passe não é a salvaguarda da gente. A cirurgia espiritual não é a salvaguarda da gente. A carta psicografada não é a salvaguarda da gente. Nada disso. Isso é só um fenômeno. O fenômeno não transforma o indivíduo. É a reflexão que transforma o indivíduo. É a proposição interior de transformação que transforma o indivíduo. O pessoal só fala do Saulo, Paulo. O pessoal só fala dele dizendo que ele se transformou porque ele viu Jesus. Então, um monte de gente viu Jesus por isso. E estavam eles mesmos, aqueles mesmos que colocaram as folhinhas de oliveira para o jumentinho entrar com Jesus, eram os mesmos que estavam cuspindo na cara dele quando ele estava carregando a cruz. Eram os mesmos que estavam vociferando contra ele, dizendo que ele era impostor, dizendo que ele era também um malfeitor. Por isso que foi crucificado ao lado, no meio de dois ladrões. Eles estavam acusando do mesmo jeito a Jesus. Mas eram aqueles que estavam elogiando, estavam louvando,
beberam com Jesus, estiveram com Jesus, sentaram com Jesus, ouviram Jesus no Monte das Oliveiras, mas depois mudou. Porque as plateias são assim, volúveis e hipócritas. Quando elas são concentradas no fenômeno, elas são assim. Quando elas são concentradas na mensagem, elas são diferentes. Elas têm outra postura. Esse olhar na fenomenologia é um olhar que precisa da luz da ciência espírita, senão vai continuar sendo um olhar de fascínio. Ah, é fascinante. Ah, o médium incorporou. A coisa mais comum do mundo. Simples, tranquilo. Ah, psicografou. A coisa mais comum do mundo. Enquanto esse olhar for o olhar de fascínio, nós não teremos amadurecido para alcançar a altura do espiritismo. Se o adiantamento moral é o interesse, nossas mediúnicas deveriam ser centros de estudo. Como acabaram de fazer aqui, pegaram 3 mensagens e leram para o público. Mas não, em muitos grupos essas mensagens são engavetadas, ninguém vê, é tudo escondido, é só daquele grupo elitizado, fechado, iniciático. Um bocado de ocultista desencarnado botou isso na cabeça de um bocado de dirigente. É esotérico, estou falando de esotérico desencarnado, estou falando de rosacruciano desencarnado, teosofista desencarnado, está lotado em centro espírita também. A mensagem do espiritismo, dizia o Chico Xavier, é para o povo. É para o povo. Então, nem a gente vulgariza, porque senão o indivíduo vai para o outro extremo, está ali no ponto do ônibus, espera aí, vou receber uma mensagem. Aí recebe a mensagem do ponto do ônibus. Porque tem gente que quer entender a mensagem conforme suas conveniências. Não. A mediunidade, segundo Allan Kardec, é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Ou seja, exige contrição, exige respeito, exige horário, exige disciplina. Disciplina. Desse modo, nós precisamos transformar nossas mediúnicas em centros de estudo. Trazer a demanda do próprio público, questões, questionamentos, dilemas, do atendimento fraterno para fazer essas perguntas para os espíritos. Verificar até que ponto nós temos médiuns ostensivos realmente. Porque muitas mediúnicas, de 10 médios, só 3 são mesmo de verdade. A maioria é anímico, a maioria é imaginação, a maioria é coisa da sua cabeça. Nós só sabemos que há mediunidade conforme comprovação, comparação e observação ao longo de anos. Vários anos. Nós precisamos de muitos anos para verificar se alguém é médium mesmo. Nós precisamos verificar a assertividade dele. E ainda assim, nunca fechar os olhos, porque ele pode ser mistificado com 10 anos de mediunidade, com 20 anos de mediunidade, com 30 anos de mediunidade. Ele pode se fascinar e se perder e deixar tudo para trás. Nós já tivemos em nosso movimento um orador mais extraordinário que o Divaldo Franco. Eu só não quero declinar o nome dele. Mas era da mesma época do Divaldo. A dicção era perfeita. A cultura era vastíssima. Luciano Klein Filho tem gravações da oratória dele, da palestra dele na época. Se envolveu com o comunismo, abandonou tudo, tudo virou mentira. Vejam que é a fascinação. Já tivemos companheiros do Chico que abandonaram tudo. Companheiros que já psicografaram com o Chico abandonaram tudo. Então, exige vigilância constante, cerrada. O que Kardec fazia? Toda vida que chegava um obsidiado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele primeiro dizia para o obsidiado: você precisa mudar seu comportamento. Porque a condição primordial para que essa sintonia entre você e esse vingador do mundo espiritual
esse vingador de outra encarnação, esse inimigo desencarnado que você tem, a condição primordial é você se modificar. Ele só faltou dizer, não adianta magnetismo, porque só muito mais tarde é que a palavra passe apareceu numa sessão mediúnica Allan Kardec. Foi o próprio espírito do Mesmer que falou a palavra paz pela primeira vez através de um médium, confabulando com Allan Kardec. Então ele disse, não adianta o magnetismo se o indivíduo não se modificar por dentro. Também não adianta as sessões mediúnicas se o indivíduo não se modificar por dentro. Aí a outra coisa que ele dizia para o indivíduo, você precisa entrar em sintonia com o seu anjo da guarda. Questão muito desconhecida, parece, do movimento espírita. É questão 495 de O Livro dos Espíritos. Fala sobre a doutrina dos anjos da guarda. E muita gente não sabe o que é o anjo da guarda. O pessoal pensa que o Emmanuel era o anjo da guarda do Chico. Não era. O Emmanuel era o guia espiritual para esta encarnação dentro da perspectiva da tarefa missionária de Chico Xavier. Como a Joana é de Divaldo. Como a irmã Rosália é para mim. Mas o anjo da guarda é sempre mais evoluído. Emmanuel é empareado com Chico. Joana, empareado com Divaldo. Normalmente, são espíritos que ainda precisam reencarnar. O anjo da guarda não. O anjo da guarda nos conhece de várias encarnações sucessivas. De todas as nossas encarnações sucessivas. E Allan Kardec dizia, sintonize com seu anjo da guarda. Por isso que tem aquele capítulo 28 das preces espíritas no Evangelho com o Espiritismo, que tem lá, prece pelos anjos guardiães. E tem lá, prece a ser feita pelo obsedado, ou obsidiado. Prece a ser feita para o obsidiado. Kardec deixava espaço para você dizer o nome do obsidiado. Ele nos legou um modelo para a gente poder ter uma noção de como tratar as obsessões. Porque chegaram muitas obsessões, casos de obsessão, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E na reunião mediúnica, o que Kardec faria? Kardec acabou de atender o seu caso. Ele chegava para São Luís Gonzaga e expunha o caso. Ele chegava para Santo Agostinho e expunha o caso. Ele evocava os espíritos que estavam ligados àquele caso. Kardec evocava. Nós passamos muito tempo, vamos lembrar? Vamos lembrar e ser verdadeiro conosco mesmo? Nós passamos muito tempo argumentando com evangélico e protestante que a gente não evocava. Não, mas a gente não evoca. Não, mas a gente não evoca. Quem foi que disse? Pois se a gente não evoca, a gente não segue Kardec. Quem segue Kardec evoca. Kardec defende a evocação e ainda diz que acha preferível do que reunião espontânea. Ele diz, prefiro ter quem chamar do que vir qualquer um. Porque era o sistema de controle dele. Evocar era o sistema de controle da autenticidade do médium e era o sistema de controle da identidade do espírito. E quando você lê O Céu e o Inferno, você vê que ele defende a evocação longamente, mais do que no Livro dos Médiuns. E o Céu e o Inferno é um conjunto de depoimentos dos espíritos. Tem espírito de rainha no Céu e Inferno, tem espírito de ladrão, tem espírito de suicida no livro O Céu e o Inferno. E Kardec no final só fazia assim, a comunicação lhe fez bem? Era um diálogo que ele estabelecia, em que ele fazia perguntas. E o espírito ia respondendo, e ele fazia perguntas. Só que as perguntas que Kardec fazia eram terapêuticas, eram perguntas de autopercepção. Eram perguntas que faziam o indivíduo pensar sobre si, pensar sobre sua posição, pensar por que ele continuava estagnado, pensar por que ele continuava naquele estado, pensar no que tinha acontecido com ele, pensar a própria existência, a própria vida.
espiritual. E aquilo era um processo de despertar espiritual, que ajudava os espíritos e ajudava os obsidiados. Porque através das perguntas que Allan Kardec fez, e aí quando você lê capítulo 24, capítulo 26, capítulo 25 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec ensina até que perguntas fazer, como fazer as perguntas. Ele diz, inclusive, qual é a pergunta que não serve. O livro dos médiuns é chamado de Guia dos Médiuns e Evocadores. Ele não teria criado e elaborado esse livro se não fosse para nos ensinar a fazer nossas mediúnicas. Mas como foi que nós fizemos nossas mediúnicas? Através dos palestrantes. Pegamos o exemplo de quem já fazia mediúnica e replicamos, repetimos. E fizemos errado. Não fizemos como Kardec faz. Precisamos fazer como Kardec faz. Kardec dialogava naturalmente com os espíritos. Se Kardec percebia que o espírito estava mistificando, ele interrompia a comunicação na hora e já fazia pergunta. Eu conto a vocês um fato que aconteceu comigo. Esse fato que aconteceu comigo faz 5 anos. Esse fato que aconteceu comigo, o espírito se manifestou através de determinado médium. E o espírito começou dizendo, relatando o que ele tinha visto no mundo espiritual, dos trabalhos que eram feitos na casa, que ele estava muito feliz, que ele estava muito satisfeito com os atendimentos que tinham ocorrido naquela tarde e noite, que muitos espíritos sofridos tinham sido recolhidos e tudo mais. Ele foi falando, né? E já foi ganhando a simpatia e disse, aí começou dizendo, aí meu sinal vermelho foi começando a acender, quando ele começou dizendo assim, o nosso irmão está no caminho, o nosso irmão tem sido muito assertivo nas suas decisões, nos seus encaminhamentos. Aí o sinal vermelho foi aumentando, aí ele pegou e disse assim, mas o nosso irmão irá perceber que o nosso irmão precisa se abrir para determinadas atividades que precisam ser complementares, determinadas atividades que precisam complementar a prática que o nosso irmão já vem trabalhando. Aí ele disse assim, ele deu uma de leitor da minha personalidade. Ele disse assim, porque o nosso irmão ainda tem preconceito e precisa se libertar de alguns preconceitos em relação a determinadas práticas que são necessárias para que determinados quadros sejam realmente desfeitos, determinados quadros obsessivos sejam verdadeiramente desfeitos, porque há práticas mais eficazes para determinados casos. Como era a praxis anterior? A praxis anterior é assim, esse mentor falaria até o final, a gente encerraria a reunião mediúnica, faríamos uma avaliação ali e pronto, estava encerrado. Como é a praxis de Kardec? Interrompi ele na hora. Eu disse, o senhor pode ser mais específico e dizer quais são os meus preconceitos? Aí já começou a se enrolar. Aí eu disse, o senhor pode citar quais são as práticas que eu deveria aplicar? Porque se eu estou em erro em relação a isso e precisamos complementar, se já não está sendo tão eficaz assim, porque o senhor começou falando que houve atendimentos e tal, mas agora está dizendo que há algo que está faltando. O que é que está faltando? Você poderia me dizer, meu irmão? No passado, abordar o espírito, aumentou. Mas é o mentor, Nilton, que está se comunicando. Eu não sei se é o mentor. Eu não sei. Pode ser um mistificador, um enganador. Eu não sei se é o mentor, não. Quem foi que disse? Depois que ele responder, que eu vou saber se ele é mentor. Aí sabe o que ele me disse? Tudo tem energia.
as pedras, os cristais. Eu disse, agora eu entendi. Qual é a sua origem, meu irmão? Aí fui até saber a origem dele. Eu sou espírita, meu irmão. Não temos necessidade de cristal, nem de pedra, nem de cromoterapia. Não temos necessidade de apetrechos externos de qualquer natureza. Nossa doutrina é do Espírito. Nós seguimos Jesus, que nos ensinou que a sua fé é aquela que adora a Deus em espírito e verdade, sem necessidade de nada, nem de altar, de nada, nem de ritual, de nada disso. Me perdoe, meu irmão, mas eu não vou aplicar determinadas práticas que não condizem com a doutrina espírita, porque o espiritismo veio exatamente para nos libertar da matéria. Eu não preciso de pedra. Se é um artifício psicológico, eu preciso modificar a minha psicologia. Eu é que tenho que me modificar para estar à altura da doutrina. E não posso fazer concessão de até lá. Não, quando eu evoluir, até eu evoluir, eu vou usar a pedra. Não, amigo. Moisés já combatia essas coisas no passado. Perceberam? Mas faz de conta que o Espírito não se comunicou. E deixa ele no invisível, convivendo com os trabalhadores da casa. E aguarda. Aguarda que rapidamente outras práticas vão entrar na casa. Vai ter trabalhador em pé de guerra, querendo introduzir aquelas práticas. Vai ter tudo aquilo. E o trabalhador não sabe que ele está sendo sugestionado por aquele espírito desencarnado. Melhor que tenham as mediúnicas e que as mediúnicas atraiam esses seres para a gente poder conversar e debater. Vamos debater. Vamos debater. O que é o espiritismo? É uma doutrina dos espíritos? Então nós não precisamos necessariamente de ritos materiais para praticar o espiritismo, meu irmão. De maneira alguma. Mas, Wilton, basta abrir uma brecha assim. Entrou uma... acabou-se. Por isso que Kardec dizia, é preferível negar 9 verdades do que ter que aceitar uma única mentira. Isso não é desrespeito. Nós não desrespeitamos essas práticas nos lugares dessas práticas, mas nos lugares delas. O lugar delas não é a casa espírita. Precisamos entender isso mais do que nunca. Quem achar que não se agrada no espiritismo por ele ser tão espiritual que você quer algo artifício, então siga outra coisa. Procure um outro caminho. Vá ser feliz, mas num outro lugar, porque o espiritismo não pode ser desviado do seu rumo. Já fizemos isso com o cristianismo. Já desviamos o cristianismo do seu rumo. O risco de desviar o espiritismo é muito grande. Por isso, Emmanuel teve um cuidado com Chico. Se eu te disser qualquer coisa fora de Kardec, fora de Jesus, me deixe, me abandone, não me siga, não me escute, vá seguir Kardec e vá seguir Jesus. As reuniões mediúnicas de Allan Kardec eram extremamente eficazes. Primeiro, porque ele testava os médiuns. E o médium que não se permite criticar, o médium que não se permite analisar-se, o médium que não se permite pesquisa, não é médium sério. Não é médium humilde. E talvez nem seja médium. E tem medo da pesquisa, da análise, exatamente para não se descobrir não sendo médium. Porque acaba sendo médium por orgulho de ser médium. Porque a paga não é só isso aqui não, gente. A paga é destaque. A paga são outras coisas. Podem ser outras coisas. Consideração, destaque, a posição de ser médium. Como se fosse grande destaque ser médium. Ser médium é viver uma anomalia. Todo médium
de provação tem uma anomalia no perispírito, de tanto erro que cometeu em várias encarnações. Ele tem fendas perispirituais. É por isso que esse espírito se comunica por ele. Mas é por anomalia. Tem médium que é por missão. Então essas fendas foram construídas naturalmente. As fendas perispirituais, no caso do médium de provação, é por anomalia. Ele é um doente. O médium é um doente da alma. Ele é médium porque é doente. Mas Deus tira do lodo a flor. Aprendi com a irmã Rosália isso. Tira do lodo, tira da lama a flor. Então, Deus faz da doença a cura. Exercer a mediunidade é uma forma de cura da própria alma, do próprio médium. Por isso que Allan Kardec dizia, as mensagens são primeiro para o próprio médium. Porque tem médium que recebe a mensagem para o outro. Tá vendo o que, é que o Espírito disse para você? Nunca é para ele. Então ele não se modifica moralmente. E o médium que não se modifica moralmente, os bons espíritos vão embora. Vão embora. Então, nos passos da mediunidade, a vaidade é a pior serpente. E a vaidade é sorrateira. Por isso que o médium não pode aceitar elogio. O médium tem que rebater o elogio até se puder. Ele tem que encontrar um jeito de não aceitar aquilo. Ele tem que tomar uma consciência de que a origem espiritual dele é difícil. Ele não pode esquecer de onde ele veio. Um dia desse perguntaram para Dr. Bezerra. Dr. Bezerra, você não acha que o movimento espírita, os irmãos espíritas, estão muito ruinzinhos, não? O senhor não acha que eles estão ainda muito debilitados moralmente, não, doutor Bezerra? O doutor Bezerra disse assim, não, eles estão até melhorzinho do que como eu os encontrei. Então imagine o que é que a gente era. Ah, esse corpo aqui nos esconde. Ninguém sabe quem é quem. O corpo é um refúgio. Tinha um indivíduo que conviveu com o Chico, que ele era menos da metade do nosso corpo mediano. Ele não tinha os braços normais, as pernas normais, tudo atrofiado. Ele não conseguia dizer nada a não ser fazer um esgar, uma careta. Ele não falava, ele simplesmente só escutava, os olhos mal mexiam. E o Chico chegou a duvidar da justiça divina, da misericórdia de Deus, e disse, mano, isso é impossível. Os obsessores, quando se aproximam, a mãe dele fica perturbada, vai parar no sanatório, eu tenho que cuidar dele. Mas eu olho para ele, mano, e fico pensando, cadê Deus? Onde é que está Deus com um ser humano desse? Nenhum ser humano direito é, Emmanuel. Eu, Emmanuel, disse, porque você não sabe quem ele é? E se eu te dissesse que Deus está agindo na sua misericórdia mais profunda? Porque esse corpo aí é um disfarce. Esse corpo aí é um refúgio. Porque os obsessores dele o encontram quando ele está desdobrado do corpo físico, quando ele está fora do corpo físico. Ele corre para o corpo. Como eles não conseguem mais ter acesso a ele, porque ele está vivendo essa expiação atroz, eles perturbam a mãe dele, que foi o espírito cúmplice dele, em encarnação pregressa. A mãe vai parar no sanatório, porque também tem a ver com o seu problema kármico, o problema psiquiátrico que ela enfrenta. Mas esse aí, meu filho, que você está cuidando, Chico, é Maximilien Robespierre. Está no livro de R.A. Ranieri, Chico Xavier, Os Santos dos Nossos Dias. É um livrinho de capa verde. E o Chico ficou impressionado, porque o Robespierre mandou muita gente para a guilhotina e também foi guilhotinado em 1794, porque perdeu o controle. Durante o governo dele, cerca de mais de 20 mil pessoas
perderam a cabeça na França. Bastava discordar dele. É interessante. As pessoas que sofrem hoje. Tem muita gente que sofre hoje. Se a gente tivesse consciência plena da reencarnação, a gente não dizia nenhum ai. A gente não dizia nenhum ai. A gente dizia, obrigado, meu senhor. Obrigado, meu senhor. Obrigado, meu senhor. Ô senhor, o senhor é muito misericordioso. Muito obrigado. A pé comendo de esmola e você. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Porque se a gente tivesse consciência plena da reencarnação, a gente sabia que o justo de hoje paga pelo pecador que ele mesmo foi na encarnação passada. Porque nós não nos conhecemos. A grande verdade é que a gente não sabe quem a gente é, quem a gente foi. A gente está no lucro. A irmã Rosália me disse, meu filho, a misericórdia divina deu o que sobra. E a gente ainda fica com essa de reclamar de alguma coisa da vida. Eu paguei o imposto, fiquei meio revoltado. Olhei para as ruas, olhei para o lado, olhei para a conta. Fiquei pensando nos políticos. Ainda bem que eu sou espírita, porque se eu fosse quimbandista. Fiquei pensando e pensei assim, eu sou brasileiro, reencarnei no Brasil, deve ter karma, eu devo ter karma com escravidão, eu devo ter tido escravo, deve ter umas coisas, fazer as contas aqui, deve ter mandado dar chicotada. Rapaz, a facada do leão foi tão violenta que eu disse, meu Deus, mas Deus, isso é injusto. Uma pessoa tão boa sofre tanto. Pois não é uma pessoa tão boa, sofre tanto, palestrante espírita, médium de carta. Não dava para aliviar. Não deu para aliviar nada. Então é porque eu mereço. Sabia que até a matemática bate? Eu vi uma palestra do Divaldo, eu fiquei impressionado com a história que ele contou, que até o dinheiro convertido dos réis no cruzeiro batia. Do que o homem devia para aquela menina, que ele tinha feito um mal feito com ela noutra vida. É impressionante. Deus é justo mesmo. E a misericórdia é que sobra. Então vamos seguindo, agradecendo até a topada. Pois, meu Deus, obrigado. Foi só uma topada. Foi só uma topada, mas você já notou, topou chegando um pouquinho mais pra frente. Né? A topadinha você até avança. Então é importante a gente começar a pensar o que são as informações que vêm do mundo espiritual. A gente mistifica muita coisa. E no misticismo, a psicologia do fascinado, a psicologia do fascínio, faz com que ele não enxergue com clareza a preciosidade das obras que ele tem, das leituras que ele tem, das mensagens que vêm. Ele não nota, ele não percebe. Ele está tão ligado a como é que veio a psicografia. Veio rápida, veio devagar, parou, não parou, eu recebi, como foi, não sei o que. Quantas psicografias eu já recebi? Eu já recebi tantas, não sei o que. Ele está tão preocupado com essas outras coisas que ele não nota a essencialidade de tudo. Joana de Anjos é que dizia, se a gente separasse 10 minutos do dia, só 10 minutinhos do dia, para pensar sobre nós, para pensar sobre como estamos, para pensar o que nos falta, para fazer proposta de mudança, fazer proposta de avanço, criar um projeto psicológico de transformação interior. Se a gente fizesse 10 minutos todo dia, a gente não seria o mesmo depois de uma semana, a gente não seria o mesmo depois de um mês, a gente não seria o mesmo depois de um ano. A gente criaria. A gente tem muito projeto, a gente faz projeto para tudo, não é? Uma faculdade é 4 anos e meio, 5 anos. Faz uma faculdade de medicina, juntando tudo, chega aí a 9 anos, com residência e tudo mais. Faz faculdade de teologia, que é também há 9 anos, para poder ser sacerdote, padre. A gente investe tempo, investe a saúde em tanta coisa, mas quando se trata de fazer um projeto meu, só para mim, a gente vive do faz de conta. A gente empaca, a gente não evolui. Então tudo numa casa espírita tem que ser permeado por um único interesse. Isso tem que começar de vocês, do público. Tem que começar dos dirigentes, tem que começar de todo mundo.
Todo mundo tem que vir para a casa espírita como quem vem para uma escola. É uma escola de aprendizado. Sabe? Se pudesse, para ter anotação, para anotar, se pudesse criar escola mesmo, escola de espiritismo, escola de espiritualidade, oficina da alma, escola de transformação interior, escola de espiritualidade, transformar realmente numa escola. Porque a partir da escola é que a gente faz a conexão com Deus. A partir da escola é que a gente elucubra, pergunta, questiona, analisa, filosofia. A partir da escola é que a gente propõe. Eu tenho uma dúvida sobre isso aqui. Recentemente eu perguntei aos espíritos, estou esperando só a resposta ser degravada. Porque tem 4 mediúnicas, eu faço a mesma pergunta nas 4 mediúnicas. Mas assim, o médium não sabe, a pergunta é feita na hora. E eu perguntei, por que essa taxa de suicídio tão avassaladora que nós estamos tendo agora entre os jovens de 12 a 25 anos? Por que essa taxa de suicídio tão devastadora? Qual é o panorama espiritual? Eu quero entender. Me descreva aí o que está acontecendo aí do outro lado da vida. Que eu quero entender. E quero entender também o que é que nós podemos fazer. O que é que nós aqui, na Terra, podemos fazer de concreto. Como é que a gente pode contribuir para poder diminuir isso? Para poder... O que é? É uma pergunta, presta atenção. É uma pergunta movida por um interesse real. É uma pergunta plausível, porque está motivada por uma questão moral, social. É uma pergunta plausível. Os espíritos sérios vão querer responder. Como também tem pergunta que a gente não tem resposta na Terra. E Kardec faria. Por exemplo, da 4ª semana até a 6ª semana, o número de neurônios no cérebro do feto é muito maior do que o que passará a ter na média humana, que é a contagem exata de 86 bilhões de neurônios. Por quê? Por que nessa primeira fase tem um número tão excessivo de neurônios? Kardec faria a pergunta. Mas aí é que está. Essas perguntas são treinos para os médios. Nem sempre você vai ter uma resposta plausível, mas você tem que perguntar. Não respondeu direito? Aguarda, passa um tempo, pergunta de novo. O interesse é de estudo. O interesse é entender a vida, entender o mecanismo da vida, entender como é que se processa. O interesse é científico, é da doutrina, é um interesse plausível. Nós precisamos fazer perguntas aos espíritos, estudar com os espíritos. Perguntar ao obsessor, como é que você age, meu irmão? Sim, você está perseguindo a fulana de tal. E como é que você faz? Ah, não, quando ela chega em casa. Quando ela chega em casa, eu dou um jeito de fazer com que ela entre num estado de vazio. Ela começa a sentir um vazio. Eu faço isso para ela não suportar ficar em casa. E eu quero que ela saia. Porque na hora que ela sair, assim que ela sair, eu já consigo amealhar energia da psicosfera de fora para induzi-la a beber. Eu preciso fazer ela beber. Porque se eu fizer ela beber, eu também consigo fazer com que ela tenha uma noite vazia. Ela vai encontrar um cara, eu vou inspirar um cara para chegar até ela. Eu vou inspirar um cara a chegar até ela. E aí eu vou fazer sair com esse cara. Ela vai ter uma noite vazia. No dia seguinte ela vai estar tão depressiva que vai ficar mais fácil eu dizer, olha, tá vendo? Tua vida não tem sentido. Tá vendo? Ninguém serve. Tá vendo? O melhor é você encerrar. Essa vida não vale mais a pena, não faz mais sentido. Aí você recolhe essa mensagem, você degrava essa mensagem, você distribui para o público. Vai explicar para o público. Você tem que dizer isso para o público. Você tem que explicar essas coisas para o público saber. Porque tem muita gente que é médium de influência oculta, ou simplesmente tem influência oculta, ou simplesmente é médium impressionável, e todo mundo é telepata de espírito. Mais ou menos telepata de espírito. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. A frase é muito poderosa. Muitas das vezes são eles que vos dirigem. Mas por que nos dirigem? Porque fazem parte do nosso grupo, da nossa trupe. Não é? Todos nós caminhamos com um condomínio espiritual. E aí a gente não vigia os nossos pensamentos. Se a gente vigiasse mais os nossos pensamentos, nós iríamos dizer, peraí, esse aqui não é meu. Esse aqui não é meu, esse aqui é indução. Então a gente teria um pouco mais de discernimento. Mas quantas obsessões
Quantos assassinatos, marido matando esposa, marido matando filho, crimes passionais, crimes variados, não nasceram de um primeiro pensamento infiltrado na mente do indivíduo? Quantos? Inúmeros. Quantas obsessões espalhadas por aí não nasceram assim? De uma simples sugestão mental que foi crescendo na medida em que foi ganhando sintonia. E a sintonia é sempre o comportamento do indivíduo. Levanta o braço quem tem hábito de oração mesmo aqui. Obrigado pela sinceridade. Porque vejam bem, se eu vou dormir e a gente não ora, nossa alma pode ir por caminhos de descaminhos. Sabiam disso? Oração é proteção também. Oração é como o alimento da alma. O hábito de orar fortalece o indivíduo. Cria conexões poderosas entre ele e seu anjo da guarda, entre ele e os seus mentores, os seus guias familiares, entre ele e Deus. Então, pensar Allan Kardec, pensar as reuniões de Kardec, é pensar um conjunto em que o indivíduo se coloca em comunhão com os espíritos, em contato com os espíritos. O público de uma casa espírita acaba tendo que desenvolver a consciência de que existe obsessão, de que existe espírito, de que existem sim presenças. O grupo não pode esconder do público o que acontece, tem que chamar a pessoa que foi para o tratamento espiritual e explicar, olha, realmente nós tivemos uma reunião aqui voltada para você, os espíritos foram atendidos, foram assim, 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 o conteúdo é esse, 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 e eu quero lhe propor o seguinte, olha, leitura desse livro, esse capítulo aqui do Evangelho é importante para você, e fazer uma orientação consciente. Tem 3 setores que ficam cegos na casa espírita: recepção, atendimento fraterno e mediúnica. Mediúnica tem que estar em contato direto com o atendimento fraterno. Porque esse atendente fraterno, que talvez não participe da mediúnica, ele tem que estar tendo informação da mediúnica sobre aquele paciente, aspas, paciente. Eu não gosto dessas palavras, não. Aquela pessoa que está sendo atendida pelo centro espírita, né? Ele tem que ter informação para poder melhor orientar. Sugerir um livro, sugerir uma ideia, sugerir alguma coisa e tudo mais. Porque tem muito atendimento fraterno que virou achismo, que virou guruísmo, que virou muleta psicológica, e não é esse o papel do espiritismo. O papel do espiritismo é te dar autonomia para tu caminhares com as tuas próprias pernas, para tu te desenvolveres a tua própria fé, para você crescer por si, e não sob a dependência de médium, dependência de dirigente, dependência de palestrante, dependência de ninguém. Isso não é produzir espiritismo. Produzir espiritismo é produzir a autonomia das pessoas, que vão saber como fluidificar uma água dentro de casa. Que não vão ficar dependendo de centro espírita para fluidificar a água, não. O centro espírita tem a obrigação de ensinar como é que fluidifica uma água dentro de casa. Como é que faz um evangelho. Para que o próprio indivíduo possa gerenciar o seu processo. Porque tem muita gente que reproduz o passado. Aí fica só de frequentador. Eu sou frequentador. Eu sou frequentador. Eu sou frequentador. E acha que frequentando está se limpando. Um amigo meu chegou para mim e disse assim: Milton, eu tenho que ir lá no teu centro. Eu disse: primeiro não é meu. Disse: não, mas eu vou lá, no centro que tu tá. Disse: tudo bem, mas qual é o objetivo? Meu filho, eu tenho que descarregar. Eu disse: você vai descarregar o quê, meu filho? Se for cesta básica, eu estou precisando. Porque tem são 517 famílias. Então, se você tiver cesta básica, pode mandar. Ah, tiver bombom, tiver brinquedo, tem 405 crianças, não tem problema. Tem mais 100 jovens, tem 40 gestantes. O que você quer? Vai descarregar o quê? Diz: não, descarregar os fluidos. Eu vou me limpar lá. Vai se limpar, meu irmão? Meu irmãozinho, não vá não. Não vá não, que você está indo para se limpar, não vá não. Não venha para cá não. E para você ver como o preconceito em relação à doutrina é muito grande. As pessoas pensam em espiritismo como o primo da Umbanda. É, o primo da Umbanda.
Um chefe meu, que era do BNB, da assessoria jurídica, toda vida que eu ia pro centro espírita, ele dizia assim, já vai bater o tambor, né? E aí eu aprendi com o espiritismo, a água da paz, o Chico Xavier, para não discutir. Aí eu colocava a água da paz, ficava calado. Já vai bater o tambor, já vai bater o tambor. Aí eu sou de carne e osso, né? Quando foi a 7ª vez, ele já vai bater o tambor, eu disse, vou! E tô levando o teu nome. E a ignorância em torno do espiritismo não é culpa deles. É culpa nossa. A gente tem que estar na imprensa. A gente tem que estar em debate. A gente tem que estar se inserindo. Cadê os jornalistas espíritas? Tem que estar abrindo caminho pra gente. A gente tem que estar na universidade. A gente tem que estar propondo artigo científico. A gente tem que estar criando revista científica. A gente tem que estar embrenhado no mundo. E não ficar assim, encastelando nos centros espíritas assim. Quando é dia de passeata do aborto, cadê os espíritas? Tudo dentro do centro espírita. Não, hoje tem trabalho lá na casa. Pois renuncie, meu amigo. Fecha as portas da casa, vai todo mundo pra passeata. Por que não pode renunciar um dia de trabalho da casa por uma causa maior? Por isso que o espírito de Lauro Silva escreveu por mim. Estão muito ocupados. Os religiosos, os novos cristãos da atualidade estão muito ocupados. Criaram tantas atividades para si, acham tão importantes suas atividades, que as causas maiores não têm suas vozes. Aí vai lá um públicozinho minguado. Porque ninguém renuncia. Dia do espírita, eu pensei que ia estar, não ia caber de ninguém ali no dia do espírita na Câmara. Nem foi tanta gente, que é muita gente ocupada. Como dizia Leopoldo Machado, os espíritas e seus castelos estão tão encastelados em seus grupos que não pensam em termos de movimento. E são incapazes de renunciar. Precisamos repensar. Precisamos redesenhar tudo. Precisamos nos voltar a Kardec. Uma casa espírita que queira sintonia com o espírito de verdade tem que se ligar a Kardec. Não! Não é o patrono do centro espírita, não. Ah, porque eu botei o nome do espírito de Dona Rosa, que foi muito espiritualizada. Não, a sintonia não é com ela, não. A sintonia é com o espírito de verdade. Esse centro espírita tem que ser um centro de estudos. Uma sociedade de estudos. Não é para intelectualizar o povo, não. Para ficar todo mundo doutor, de pasta debaixo do braço, andando com a codificação, né? Com orgulho, entrando no ônibus, a pessoa olhando para você, sou espírita, né? Não é para isso, não. É para a gente poder mergulhar na essência dessa doutrina. Então, o objetivo dessa palestra, dessa conversa com vocês, o objetivo desse tema com vocês é para isso. É para gerar essa consciência, tá? E realmente, eu parabenizo a casa de aceitar um tema desse para o público em geral, porque você poderia dizer assim, não, mas isso é palestra para trabalhador, isso é palestra para trabalhador espírita. Não. Porque tem gente que me pergunta assim, mas como é, Nilton, que eu vou dizer para a pessoa que se comunicaram 3 espíritos ligados a ela e um dos espíritos era suicida, essa pessoa vai ficar com medo, essa pessoa vai ficar apavorada e tudo mais. Eu disse, meu filho, quando eu vou lá no hospital, que eu faço um exame, que sai o resultado do exame, eu quero saber, eu não quero saber qual é a minha doença. Eu quero saber qual é a minha doença, eu não quero que ninguém me esconda, não. O médico com os exames correndo, não, peraí, o paciente não tem condição de saber, eu não posso mostrar para ele, é um câncer devastador, eu não posso dizer. Eu quero saber qual é a doença, eu quero fazer meu tratamento, tomar meus remédios, fazer meu tratamento consciente. E a gente trata o público como se fosse criança. Não pode dizer esconde, pois se você não tem condições de dizer isso para o seu público, é porque sua casa espírita não está ensinando espiritismo para o seu público. Está ensinando qualquer outra coisa, mas não está ensinando a doutrina espírita, que não é só evangelho segundo o espiritismo. Doutrina espírita são todas as obras, e nós precisamos oferecer todas as obras, divulgar, palestrar, conversar, debater, concordar, discordar, porque o espiritismo, graças a Deus, ele permite que a gente discorde e continue irmão, e a gente pode ir aprendendo uns com os outros,
nas diferenças também. O Espiritismo é uma luz. Nós não podemos apagá-la. Nós precisamos fazer alguma coisa urgentemente para torná-lo um farol na vida das pessoas. Divulgar a doutrina. Mas divulgar, sobretudo, através dos nossos exemplos, das nossas atitudes. Mas também divulgar através da palavra, dos debates, da inserção nos diversos meios sociais, econômicos, políticos, culturais, religiosos, se fazer presente, se fazer presença, não se negar ao testemunho. E eu queria, já que eu falei de tanta coisa que a gente precisa, eu queria encerrar essa minha fala falando de como é o Espiritismo no coração de alguém. Como é que o Espiritismo vence no coração de alguém? Como é que a gente percebe que o Espiritismo venceu no coração de alguém? Como será? Boa pergunta. Eu tenho um exemplo para dar. Pedindo desculpas pela exposição, mas eu queria realmente fazer isso em tom de homenagem, de gratidão, de admiração, de respeito e de aprendizado próprio, como ser humano, como médium, como espírita, desde os meus 16 anos de idade. Parece que foi ontem. Eu quero expor a situação porque para mim foi uma luz e para mim é uma grande lição. Há um casal entre nós no público que recentemente perdeu a filhinha. A filhinha foi assassinada numa tentativa de assalto. E esse casal me procurou no lar de Clara. E o que eu ouvi desse pai e dessa mãe não é algo fácil de se ouvir. E eu chorei exatamente por isso. Chorei de ver o tamanho da doutrina espírita no coração dessa mãe e desse pai. Chorei porque eu ouvi da boca deles: nós estamos com saudade, mas nós não estamos revoltados. Toda dor é dor. Você não tem uma régua para medir qual é o tamanho da dor de um, qual é o tamanho da dor de outro. Mas é natural que os filhos enterrem seus pais. E como dizia o Chico, não tem nem nome. Qual é o nome que se dá a pai cujo filho parte para o mundo espiritual? Deve ser bastante dolorido. E eu ouvi deles. Dava para ver a dor, mas não era a dor de revolta. Dava para ver a dor, mas era a dor do testemunho. Eu me lembrei naquela hora, passou um filme na minha cabeça, porque eu já vi cenas que a irmã Rosália me mostra do passado cristão. Eu vi, porque antigamente os cristãos iam lá para as arenas, morrer em nome da mensagem do Cristo. Me pareceu a mesma cena. Você aceitar essa provação. Porque com certeza, se a gente levantar o véu, esses pais foram chamados no mundo espiritual quando estava próximo de acontecer. Eles foram reunidos com seus espíritos familiares, com seus mentores. Eles conversaram, eles debateram sobre o que iriam enfrentar, o que iriam passar. A reunião pode ter sido recente. E antes de reencarnarem, quando eles aceitaram essa filha, eles já aceitaram sabendo da programática
reencarnatória dela, que ela viveria isso, ela passaria por isso. Porque existem as leis do karma, a lei de causa e efeito. E aquilo que temos que passar na Terra, não conseguiremos fugir. O que temos que passar, nós vamos passar. Em qualquer momento, a qualquer hora. E eles aceitaram essa provação, eles abraçaram essa provação. Mas sabe por quê? Porque se eles naquele momento me doaram, naquele momento de confabulação ali, depois que eu terminei de psicografar cartas, eles me doaram uma luz tão grande que eu não posso esquecer e nem pude me conter de não contar para vocês, estando na presença deles aqui. E queria agradecer a eles pelo testemunho deles. Queria agradecer pela força que eles estão tendo. Queria agradecer, e eu tenho certeza, porque eu no cemitério eu falei do meu pai quando desencarnou, eu falei, as lágrimas descendo, e eu fiz a oratória, eu falei, testemunhando a imortalidade da alma. Mas eu digo que depois de ter tido esse contato, desse testemunho, eu digo que eu falaria com mais força. A minha mãezinha está muito doente, eu não sei até quando ela vai ficar aqui entre nós. Com certeza meus laços com ela são bem mais profundos, e com certeza eu também passarei por essa provação. Eu também tenho uma filha, eu não sei, ninguém sabe ao certo. Esses testemunhos, gente, são testemunhos de fé. São testemunhos de luz. Eu não poderia terminar essa palestra sem falar. São testemunhos de gente que não só lê Espiritismo. São testemunhos de gente que sente o Espiritismo. São testemunhos de gente que absorve a doutrina, que deixa essa luz. São testemunhos de gente que estudou o ESD, assistiu palestras nos centros espíritas, mas que não só estava lá frequentando, não. Estava mergulhando, estava se deixando envolver e encharcar por essa luz maravilhosa que é o Espiritismo. Porque a dor está recente, mas ainda assim, eles olharam para mim com os olhos lacrimosos e disseram: a saudade é muito grande. E disseram: mas nós não estamos revoltados. Muita satisfação, né? Eu queria encerrar deixando para vocês esse exemplo, porque é essa a função do Espiritismo. Não é à toa que o Espiritismo é chamado de o Consolador. O Consolador. E não é à toa que a poesia diz no final assim: longe de ti, mesmo a alegria é fúnebre. Contigo a festa e paz, mesmo ante o túmulo. Porque somente um olhar profundo de pai e de mãe pode levantar o véu e dizer: esta alma que Deus nos emprestou para ser a nossa filha viveu o seu testemunho de fé naquele momento. Escolheu essa provação redentora para se redimir de um passado que nós desconhecemos. Poderão dizer: nossa filha não nos deixou. Ela prossegue conosco, é alma, é espírito, e o amor é o nosso elo fecundo e infinito que nunca se acabará. Pelo contrário, agora está renovado, porque nós, com mais seus irmãos, estamos juntos, testemunhando essa fé da imortalidade.
Ela deixa saudade. Mas ela leva consigo o nosso amor. Porque muita gente só se lembra daquele último momento e esquece da história inteira, de alegria, de felicidade, de luta, de sonho, de tudo. A história que foram vários anos que se viveu até então. E é isso que deve ficar. Essa luz e essa história. Eles podem dizer: obrigado, meu Deus. Dizer sem demagogia, dizer sem ironia, dizer obrigado, meu Deus, porque ela resgatou e nós estamos resgatando também alguma falta, alguma falha, algo que nós como alma esquecemos, mas que estamos agora buscando nos redimir para sermos mais luz, para sermos mais puros diante do teu olhar. Que assim seja.